Olá, você torcedor do Auto Esporte Clube, você torcedor de outros clubes. Este é o Arquibancada Automobilista e, na oportunidade, estamos recebendo Adailton, ele que foi jogador do Alvirrubro e foi campeão paraibano de futebol em 87 e 90. Atualmente, Adailton é preparador de goleiros do Cruzeiro e, em 2025, participando da comissão técnica do Confiança de Sapé, foi campeão paraibano da segunda divisão. Somando a carreira de atleta e preparador de goleiros, vários títulos e acessos. Então, torcedor, confere aí essa conversa com Adailton. Boa noite a todo torcedor do Auto Esporte. É uma satisfação estar aqui falando com vocês, né? Porque isso é importantíssimo, né? A gente poder recordar um pouco da nossa trajetória dentro do clube automobilista, onde eu tenho um carinho enorme, aonde ele me revelou para o mundo do futebol, né? Desde a categoria de base, né? Onde eu tive a felicidade aí no Auto Esporte de ser campeão em 87 e em 90, né? E sempre que eu saía do clube e retornava, sempre me aceitava de braço aberto. Então, eu tenho uma gratidão enorme pelo esse clube automobilista. Bem, Adailton, como foi o seu início no futebol até tornar-se profissional? Olha, o Autosport, ele foi, ganhou quando se ganhou, teve uma série no bairro que eu nasci, que era no Varadouro. E lá nós temos nossos campeões de pelada, tal, né? A gente estava lá todos os dias, né, na parte da manhã, e o Autosport se instalou lá. Hoje, se eu não me engano, é o Distrito Mecânico em João Pessoa. Então, dali eu estava batendo pelada, estava eu, Carlinho Varadouro, também que passou no Autosport, meu irmão, que é o centroavante, Juruba, a gente brincando ali, e o Zé Lima sempre passava ali e via a gente brincando. Começou a nos observar lá da sede, onde eles deram a sede do Autosport. Então, daí ele fez um convite para a gente fazer um teste. Nós fomos, foi eu, Carlinho e meu irmão Juruba. E passamos nesse teste, e daí por diante, a gente tomou gosto pela coisa com mais responsabilidade, né? E pensando no futuro de ser um atleta profissional. E daí começou tudo, né? A gente teve essa grande oportunidade através do treinador Zé Lima, demos sequência, né? Eu e meu irmão, principalmente, o Carlinho realmente teve que parar, o Carlinho Varadouro teve que parar no meio da sua trajetória, e a gente seguimos. Meu irmão também já parou e eu continuo dentro do futebol hoje como preparador de goleiro. Bacana. Adailton, o seu primeiro título com o Auto Esporte foi no Campeonato Paraibano de 87. Exato, foi exatamente. Eu tinha 19 anos na época, né? Tinha depois de muito tempo ali, a gente treinando ali no Valadouro, com poucas condições, né? Até campo invadido na hora do treino, porque de lado do campo a gente tinha um matadouro, né? De vez em quando soltava lá um boi lá, acabava o nosso treino, era aquela correria. E a gente chegava para treinar no outro dia, o pessoal que morava do lado, que trabalhava com cavalo, com gado, botava dentro do campo, a gente ia lá, limpava, não fazia questão, mas tinha que treinar, né? Então, esse primeiro título foi com 19 anos, né? Em 87. Aí já o treinador era o Vitor Hugo, né? Que faleceu, que ele fixou a residência até aqui na Paraíba, né? Faleceu. Mas foi ele que iniciou todo o trabalho, ele veio do Botafogo, trouxe mais alguns jogadores, e a gente fez um grupo forte, comandado como presidente pelo João Márcio Malheiro, né? E diretor de futebol, Finado Arudo, né? Então a gente fez um grupo forte, e o próprio Carlinho Varador e o Juruba da base, e tinha outro também, outro meio, o Messias,
a gente foi valorizado e eles nos encaixaram no grupo do profissional. Mas aí eu tive aí a oportunidade, eu joguei o primeiro turno todinho, eles trouxeram o goleiro Vino, Vino jogou o segundo turno todinho, que na época era 2 turnos, né, de ida e volta, era bom, porque era campeonato praticamente o ano todo, e nessa decisão contra o Botafogo, o Vino não pôde jogar. E aí eu fui o goleiro que terminei o campeonato jogando. Numa quarta-feira contra o Botafogo, esse jogo terminou em 1-1. Bacana. É, Adailton, em relação àquele campeonato de 87, né, assim, o Auto Esporte já fazia 29 anos, né, que não Isso. ganhava o Campeonato Paraibano, né, e vocês ali fizeram uma campanha, um aproveitamento bem elevado, né, mas assim, a gente pesquisando as reportagens da época, né, tal, a mídia, né, os jornais na época ainda colocava o Botafogo como favorito, né, porque tinha vencido o campeonato do ano anterior, né, e vocês chegaram ali naquela final ali precisando de um empate, né, a finalíssima ali precisando de um empate para sagrar campeão, né. Assim, você quando teve quando foi que você foi avisado que jogaria a final do campeonato? Olha, veja bem. Exatamente. Para mim foi uma grata surpresa, né? Mas graças a Deus eu estava bem preparado, né? Mas eu fui avisado horas antes do jogo, porque a questão do Vino foi uma questão financeira, né? Uma renovação que eu acho que teve ali um. Ele jogou o primeiro jogo contra o Botafogo e o segundo jogo que seria na quarta-feira, né? Então ninguém, a gente como atleta, a gente não saberia o que passaria no bastidor da diretoria, mas eu não sei onde aconteceu esse erro, que ele não teve condições de jogo, né? Porque ele era um goleiro emprestado do clube de Pernambuco. E ele aqueceu normal, e eu tô lá no aquecimento e de repente chega a notícia que eu tinha que jogar, né? Mas como eu estava bem preparado, isso aí me deu uma certa tranquilidade, né? O Vitor Hugo tinha uma grande confiança em mim, só chegou em mim do nada, bateu nas minhas costas, quem vai jogar é você. Eu também não perguntei o porquê nem nada. Realmente eu queria era jogar mesmo e tive essa felicidade dessa partida cair, vamos dizer assim, no meu colo, né? Então, eu tirei o maior proveito dela. Em seguida, tive a felicidade de ter o olheiro lá do Santos, né? E isso me ajudou muito a ir para o Santos, né? Nesse mesmo ano de 87. Adailton, em relação ainda à final de 87, né? Assim, como você, assim, na condição de goleiro, né? Tava ali naquele o Botafogo da Paraíba tinha, né? Abriu o placar, né? E o resultado dava, né? O título a eles, né? E como foi assim, com o passar do tempo, né? O desenrolar da partida e caminhando para o final e o gol do empate não saía, ou da virada, né? Enfim. Você se lembra daqueles minutos ali que às vezes para uns demora uma eternidade, né? E para outros passa na velocidade da luz. Assim, qual foi o sentimento que você passou ali desde o do intervalo do primeiro gol, né? No caso do gol do Botafogo, até o empate lá pro Bona, lá no final do jogo? Olha, é uma sensação que a gente às vezes não consegue nem explicar. Em seguida, né, vem a sensação de que você também, depois do empate, você também não consegue explicar, né? Há naquele momento nosso ali, que a torcida do Botafogo já estava cantando, né, campeão, campeão. Então aquilo vem uma coisa tão dura
na nossa cabeça e o momento que também você não pode relaxar tanto, que a qualquer momento, que o time do Botafogo era muito bom, muito rápido, com Riva, com o centroavante lá de Salvador Cristão, com o Silvinho e os demais, e a gente não podia relaxar, né? Mas a gente tinha uma autoconfiança, né, que o Vitor Hugo passava para a gente, e a gente estava num clima tão bom dentro né, tanto de vestiário como de amizade, que a gente em nenhum momento pensou em desistir. E daí veio a luz do Vitor Hugo botando o Bona, faltando, se eu não me engano, 1 minuto. Aí ele vai lá, uma bola lançada pelo finado Walter Cruz, desvio de Dentinho e Bona chega no segundo pau, chapando, fazendo aquele gol. Pronto. Dali são outras sensações que você só sabe agradecer. Então, foi uma felicidade enorme, né? Eu lembro perfeitamente que o Bona sai correndo fora de campo, tal, que era José de Assis Aragão, o árbitro, vai lá, ainda tenta, quase que expulsava ele, né? Eu sei que ameaçou ele para ele voltar, para o jogo acabar, né? E é o que a gente queria, e foi isso que aconteceu. Então são sensações elas são tão instantâneas de uma para outra que você não consegue explicar. Mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. Nós aí conseguimos esse título depois de muito tempo, né? E eu fico muito feliz em voltar a falar dele, porque foi poucos momentos no sistema comunicativo que a gente consegue falar desse título, da importância dele, né? Eu fiquei, faz uns 4 ou 5 anos, eu tive lá no CT do All Sport, procurei o troféu da gente de campeão, aquela que a gente deu a volta olímpica lá no Almidão, e não consegui vê-lo, né? Então, isso, porque eu creio que ali tá uma história enorme do All Sport, ele deveria ter cuidado mais um pouquinho, né, para ficar para essa nova geração tá vindo para o clube, mostrar né, ter foto, foi foto de placar que não tinha lá, eu, graças a Deus, guardei a minha quando eu peguei, né, na época o placar era muito evidente, então são coisas que a gente ficou um pouquinho assim triste, né, porque a história, realmente a história ela não se apaga, mas se você não tiver ali mostrando para alguém, fica difícil de dizer, né? São poucos os automobilistas que chegam e dizem, eu lembro daquele título, tal. Mas o que precisa é avançar mais para o jovem, né? Para o jovem ter aquele carinho que a gente teve no início pelo clube, como temos hoje, então, né? Então, eu fico muito feliz em falar desse título e você dando essa oportunidade aqui no sistema de comunicação. É, Adailton, depois daquele campeonato de 87, certo? Após o título, Campeonato Paraibano, né? Após o título. Assim, aí você. Qual foi o seu caminho no futebol? Como eu Ali lhe de falei 87. antes, isso. Como eu te falei antes, nessa partida estava um observador, hoje é chamado de. Ele era um tipo Olheiro. observador do Santos, né? Hoje chegou a olheiro, hoje é captador, né? Mas ele não tinha essa formação do captador. Ele era, por exemplo, ele viajava, ia assistir o jogo, olhava, indicava, depois você passaria a ser monitorado, aí sim entrava o pessoal com mais experiência, né, para te analisar. Então, nesse jogo, nessa quarta-feira à noite, tinha lá que era o Bonavides, e me indicou para o Santos me monitorou, porque nesse mesmo ano teve a competição daquele brasileiro módulo amarelo, módulo azul, que foi aquela bagunceira toda, e a gente participou. E eles ficaram me monitorando até o término. Quando teve o término, aí eu fui para o Santos. Do Santos fiz um contrato de 1 ano, daí fui para disputar o campeonato de aspirante, porque lá tinha 3 goleiros bons, como o primeiro Rodolfo Rodrigues, o segundo Milton, o terceiro Raul. Eu fui como quarto, mas aí tive a oportunidade de chegar lá jogando, que era o campeonato dos aspirantes, e fazia as preliminares do Campeonato Paulista da partida principal.
e minha estreia lá foi contra o Palmeiras, foi um jogo atípico, foi 4-4, né? Depois que terminou o campeonato, a gente não nos classificamos, eles me emprestaram para o São Bento. Eu terminei o restante do meu contrato no São Bento, disputando a intermediária. Na época, o Campeonato Paulista tinha intermediária, era primeira, intermediária, segunda, terceira, quarta e quinta divisão. Né? Hoje não, hoje é a 1, 2, 3 e sucessivamente. Então, foi até aí que eu volto em 90 para o Alto Esporte, onde tive a felicidade, mais uma vez, de ser campeão. Né? E daí, se você quiser perguntar mais alguma coisa do clube, fica à vontade. Aí, no caso, Adailton, de forma específica, sobre o 90, você, daquele ano ali, de 1990, você chegou ainda a disputar quantos campeonatos? Porque na época tinha a Copa Integração, né? Tinha, tinha o Campeonato Paraibano, tinha o torneio Início, né? Tinha essas Isso. competições aí que movimentavam aí o calendário, né? Do Foi futebol. nesse. Exato. Tinha os torneios início, né? Que era interessante pra caramba, né? E a gente chegou, eu cheguei a disputar também pelo próprio Auto Esporte no início da temporada de 99, ou de 90, desculpa. 90. E eu tinha chegado de São Paulo e não tinha terminado ainda o Paraibano de 88 De e 89. 88, 90, no, de 89, exatamente. Não tinha terminado e antes disso o Auto Esporte contratou eu e Farias, o volante. E a gente já contratou para a temporada de 90. Eles aproveitaram, naquela época você tinha uma concorrênciazinha, né? Você pegava antes, como faltava 2 partidas para acabar o Paraibano, o Alto Esporte já estava desclassificado. Eu esqueço agora, mas eu vou lembrar o nome do presidente, né, que era na época ele era o dono de rede de farmácia, e pediu para a gente jogar. Eu joguei contra o Botafogo, né? Tive até a felicidade de defender um pênalti nessa temporada, o Alto Esporte não tinha ganhado um jogo para o Botafogo. E nesse jogo, não valendo, claro, eu defendi um pênalti, esse jogo terminou 0-0. Defendi um pênalti do finado Cássio, né? E jogou o Farias, mas aí fizemos as 2 partidas, uma contra o Botafogo Nacional de Patos, e em 90, sim. Aí a gente fizeram o time, formaram o time, e aí a gente foi campeão. Né? Mas antes disso, eu ainda tive um acidente, né? Contra o Nacional de Patos, eu tive um afundamento de malar e tive que fazer cirurgia. Mas mesmo assim o Autosport me deu o suporte todinho, né? Como os campeonatos, a gente tinha 30 dias de pré-temporada, não é como agora, né? Que a gente só tem 10 dias, 15 dias no máximo. A gente tinha 30 dias, eu tive o tempo de recuperar e realmente ser campeão, né, em 90. E daí eu segui, depois daí de 90, sendo campeão, eu fui para o 13 para disputar a Série B do Brasileiro. Foi eu, justamente eu e Farias de novo. Foi para o 13 para disputar o Brasileiro da Série B, onde não fizemos uma boa campanha, mas entramos bastante na vitrine. E de lá eu fui para o ABC. Do ABC eu fui para, aliás, desculpa, eu fui para o CRB. Do CRB eu fui para o Comercial de Viçosa, Cruzeiro de Arapiraca, depois para o ABC. Né? E depois do ABC eu fui vim para o Santa Cruz de Santa Rita em 95, aí fui campeão de novo, e daí fui para o Atlético Sorocaba. O Atlético Sorocaba disputar A3, aí voltei, quando eu volto, aí eu já vou para o Botafogo, que é 98 e 99, onde a gente também foi campeão, né? Mas antes disso passei pelo Comercial, né? E pelo CSE, dentro desse contexto aí de clube, né? Eu volto para Paraíba em 98 e 99 pelo Botafogo. Aí foi 2 anos de campeão. E em 2000 eu recebo um convite para ser treinador de goleiro. Estava no Poções, o Poções foi para o Vitória de Santo Antão, o Botafogo tinha emprestado. E aí já estava me preparando para fazer o curso de Educação Física.
Aí me veio o convite para ser preparador de goleiro. Eu já vim estudando também bastante essa posição, mas eu queria mais era o curso de educação física. Então, na hora assim, o primeiro que veio eu optei e até hoje, graças a Deus. Inclusive, Adelto, o Santa Cruz de Santa Rita, naquela época, tem um timaço, né? Que ganhou o Campeonato Paraibano, né? Naquela época ali dos anos 90, né? Ganhou a segunda divisão e no ano seguinte ganhou a primeira divisão também, né? Tinha alguns ex-atletas aí do Alto Esporte também, né? Que tinham jogado lá, que foram para o Santa Cruz, né? Enfim, é Exato. bem importante a gente destacar isso aí. Aí, no caso, Adailton, a transição, assim, quando você deixou, né, o futebol profissional, né, está ali no campo, atuando como goleiro, né, imediatamente, você já passou a ser preparador de goleiros, no caso. Exato. Eu já vinha me preparando, né? É Já estava já importantíssimo. tava com meus 29 anos, né? De 29 para 30 anos, mas eu já estava estudando realmente, como eu fazia antes, para fazer o curso de educação física, né? E eu tenho um preparador físico, Marco Nascimento, que ele me incentivava muito. Ele é professor da Universidade Federal e me incentivava muito. Me emprestava livre e eu vinha estudando, me preparando. Mas eu também sempre apaixonado pela posição, né? Como eu tive bastante treinadores bons, principalmente em São Paulo na época, né? No Nordeste não era time grande que tinha preparador de goleiro. No Botafogo eu tive a felicidade de ter o Severo, né? Me ajudou muito, e eu juntei tudo desses caras bons, né? Eu pesquisei, colhi muito sobre os trabalhos dele, e aí me veio o convite. Eu que ainda fui na dúvida. O próprio Marco Nascimento que me fez esse convite. Ele tinha assumido o Unibol, em Pernambuco, como gerente geral, e eu jogando contra ele no time do Vitória de Santo Antão e ele no Unibol, e ele renovou esse convite para mim. E usando aquele mesmo termo, você continua estudando para fazer o curso de educação física e segue como. Mas até eu disse, mas Marco, pô, eu ainda estou com 30 anos, cara, eu me cuido pra caramba. Ele disse, não, é a nova vida, tal. Me convenceu, então. Relutei um pouco, mas me convenceu. Então, em 2000, estava tudo certo para me voltar para o Botafogo. Conversei ainda com a diretoria do Botafogo, mas a proposta não foi boa. Aí foi quando eu resolvi encarar essa nova função. Aí fui para a Unibol fazer um estágio, fiz um estágio de 90 dias, iniciei com a categoria de base e no mesmo ano fui efetivado por profissional e fiz um contrato lá de um ano. E nesse período de um ano, o Botafogo foi fazer um amistoso com a gente lá. Já seria uma transação da parte financeira do Marco Nascimento, envolvia esse amistoso e alguns jogadores que iam ficar lá, e era interessante para o Unibol. E o Luciano Vanderlei, como presidente do Botafogo, quando me viu lá, ele disse, não acreditou que eu estava lá como. E me fez em seguida o convite para ir para o Botafogo como treinador. Só que eu tinha um contrato com o Unibol, eu não poderia ir naquele momento e deixei em aberto a situação. E foi quando terminou o contrato, o seu Dantas teve problema. A gente disputou, era para disputar a primeira divisão, disputamos a segunda, não conseguimos subir. E aí seu Dantas ele não quis mais, ele não quis, ele teve que se afastar do futebol e daí deixou a gente à vontade. Aí foi quando eu fui para o Botafogo, o Vanderlei, o presidente Vanderlei continuava como presidente ainda e me aceitou. E dali fui dentro do Botafogo como treinador, foram 2 anos como atleta e 10 anos como treinador de goleiro, preparador de goleiro, né? Adailton, hoje, né, você observando a forma de jogar futebol nas suas mais variadas
posições. Como você observa hoje, assim, em relação à época que você era atleta? Houve muita mudança da forma de jogar, né? Tá em constante processo de transformação, né? O que é que você aponta assim, em relação à questão de diferença, assim, que você constatando em relação ao que era na época de atleta? Olha, tá uma diferença enorme, tá? Principalmente para começar pela parte física, né? Muda-se os biotipos, muda-se a velocidade, né? A gente, no meu tempo, tínhamos um bons biotipo, tinha um futebol mais cadenciado e eu ainda vou mais longe, e mais inteligente, né? E hoje não, hoje a gente, no meu tempo, as primeiras coisas a ser escolhida de um atleta era a parte técnica, né? Hoje, a parte técnica, ela é denominada se você estiver bem fisicamente, né? Porque a parte física, ela está prevalecendo e a criatividade, ela está um pouco deixando a desejar. E com relação ao biotipo, né? Hoje o mercado exige cara grande, alto, né? E esquece um pouco da habilidade, né? Porque eu vejo que o futebol ele cabe todo tipo de biotipo. Não é como o vôlei que exige aquelas suas alturas enormes, o basquete. Não, o Botafogo, cada posição ela te exige uma altura. Às vezes você tem um zagueiro, já joguei com um zagueiro como, por exemplo, Carlinhos Paraíba, altamente técnico, altamente inteligente, saber bem se posicionar. O Washington Luiz também, uns caras só de 1,80 m, mas se sobressaía nos caras de 1,87 m, 90, né? Então, eu questiono muito isso, estão esquecendo muito o talento para prevalecer a parte física, né? Há uma diferença enorme. Isso aí a gente não pode questionar, nesses pontos que eu frisei agora, né? Lamento, porque a gente tem uma qualidade no futebol. A gente hoje procura um meia, eu te digo, tanto na parte na base, que eu trabalho por exemplo, no Cruzeiro agora, e nos outros times que eu passei, eu trabalho com todas as categorias, do 16 ao profissional. Então, a gente vê, eu vou dar um mau exemplo de goleiro altamente talentosos, mas só porque tem 1,82 m, os dirigentes já começam a questionar que não é bom para o comércio não aceita, né? Aí eu tento convencê-lo que o comércio não aceita, mas ele vai servir para o clube. Como eu trabalhei no CSP por 3 anos, tem um goleiro lá, que foi para a Taça São Paulo, o time comandado pelo Ramiro Souza, ele empatou as 3 primeiras partidas, não tomou o gol, muito time desinteressado, mas quando chegava para olhar para o biotipo dele, os caras gelava, esfriava a negociação. Então, chegou o ponto do presidente do CSP dizer para mim que ia mandar ele embora. Eu pedi para ele não fazer isso porque você tem um talento ali, que esse talento ele podia ir lá resolver teu problema de goleiro por 5, 10 anos. E foi isso, ele foi 5 anos titular do CSP, até o Botafogo contratá-lo, que foi o goleiro Wallace, né? Então, são exemplos que a gente hoje estão perdendo muito talento pela diferença que há de uma época para essa. Tinha que ter a mudança, lógico, não podia permanecer, tinha que ter alguma mudança, mas eu ainda confio mais no talento do que na força. Também. Adailton, você recente, né, foi campeão, né, participando da comissão do Confiança de Sapé, né, no caso, campeão da segunda divisão do Paraibano.
né? Este ano você está no Cruzeiro, né? Que também vai disputar a segunda divisão, e o Alto Esporte também, né? É a competição que o Alto Esporte vai competir esse ano no segundo semestre, né? Que, de acordo com o calendário da federação, está agendado para setembro até novembro. Né? Assim, quais são as suas perspectivas assim em relação à competição assim da segunda divisão, assim, com Cruzeiro, Alto Esporte, Sportiva Guarabira, né? Entre outras equipes também, né? Assim, qual é a sua perspectiva assim em relação a esse ano? Assim, você acha que vai ser mais competitivo, que vai ter um nível de exigência maior, né? Qual a avaliação que você faz, assim, a partir do que você vem observando nos anos anteriores? Olha, veja bem, eu creio que a segunda divisão do Paraibano, a cada ano eu tenho uns 5 acessos, né, pelo Paraibano, e eu vejo que cada ano que passa fica muito mais difícil. Esse ano, porque é o mais recente, que a gente pode falar com mais nitidez, foi um ano muito difícil, pelo incentivo que eu ainda acho pouco por parte da federação, né, que incentivou muito, né, porque a segunda divisão, ela não te dá retorno financeiro, né, tudo você tem que gastar, tudo, né. Esse ano, se eu não me engano, teve um incentivo de uma premiação, não sei nem como é que ficou. A federação incentivou muito, né. Eu vou te dar aqui, eu disputei uma segunda divisão, como eu te falei, pelo Unibol, em Pernambuco. Eu parecia que era uma primeira divisão, porque tinha televisionamento, a federação facilitava tudo, dava apoio em tudo, né, tanto na parte logística, e televisionamento, e fazia com que o negócio ficasse muito bem motivado. E eu creio que ao pouco a presidente da federação, ela está procurando, está olhando com bons olhos para a segunda divisão, né. Eu só lamento o Alto Sport estar nessa situação, né, é um time que é da capital, que podia ter, já foi a primeira força, foi a segunda, voltou a ser a primeira de novo. Aí agora desses anos para cá está sempre sendo como a terceira força, que até o próprio CSP teve um ano que foi a segunda força da capital, né? Então, só lamento, mas eu creio que no contexto geral, para a segunda divisão, está motivando mais, né? Está motivando a condições, aquele sistema de participação só esse sistema de participação só de 5, se eu não me engano, 5 a 7 atletas profissionais, né? Eu creio que com o incentivo da federação deveria acabar, né? Mas contanto que os dirigentes tivessem a consciência que a base também faz parte, né? O projeto exatamente do Cruzeiro é esse, eu creio que 70% do, 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 do elenco do Cruzeiro para a segunda divisão vai ser da base agora, do Sub-20, que a gente inicia amanhã contra o Guarabira, né? Então, já está se fazendo um trabalho já com esses jogadores 06, já pensando na segunda divisão, né? Então, isso, se os dirigentes tivessem mais esse tipo de consciência, vai ficar, com certeza, bem mais motivada a segunda divisão. Isso, Adailton. Assim, você bem lembrou aí, né? A gente está iniciando aí a Campeonato Paraibano Sub-20, né? Que é a competição de base, né? Importantíssima, né? Para o futebol do estado, né? A gente observa aí, por exemplo, clubes tradicionais, né? Por exemplo, né? Que estão aí na primeira divisão, que não estão participando, não montaram um time, né? Para o Campeonato Paraibano, né? Diferente de Alto Esporte, Cruzeiro, Spartax, Desportiva Guarabira, né? O próprio Confiança também, né? Que vai jogar com a primeiro desafio, né? Do Alto Esporte vai ser contra o Confiança de Sapé,
né? E a gente observa aí clubes tradicionais, por exemplo, de Campina, né? Até aqui mesmo aqui de João Pessoa, né? Que alegando, né? Claro que a gente não pode falar, né? Por outros, né? Mas justificaram, né? Cada um deu a sua justificativa e não participar do Campeonato Paraibano Sub-20, né? Assim, como é que você observa assim essa decisão assim dos clubes, né? Em relação a isso aí, e não montar um time, treinar um time e colocar para disputar sub-17, sub-20, né? Enfim. Olha, eu é com muita tristeza, né? E lamentações, porque o dirigente, ele, não todos, lógico, né? Tem suas exceções, ele é o mediatismo, né? Que é as coisas de imediata. Então, o futebol, ele com categoria de base, ele exige um certo tempo, né? Então, eu vejo o que a gente está fazendo aqui hoje no Cruzeiro é a melhor solução, porque é, você tem que lembrar que você vai para uma segunda divisão, você está pensando no acesso. Esse é um dos nossos objetivos também. Mas, se não tiver o acesso, a gente tem a consciência de que aquela base que está ali, ela pode ser no futuro, nos dar no acesso com menos custo do que você pegar um time, que eu, como eu frisei antes, a segunda divisão, o retorno é pouquíssimo, né? No prêmio não tem, se não tiver um incentivo de logística, como fizeram de arbitragem, um monte de coisa que a federação pode oferecer, vai ficar difícil para o dirigente, né? Lamento, se eu não me engano, no sub-20, se foi 3 ou 4 times que foi para o arbitral e desistiram. Por exemplo, que isso ia motivar muito o campeonato, a participação do Botafogo, né? Eu não me lembro de outro time grande aqui no momento, se eu não me engano, foram 4, a desistência, né? O Então, isso esporte, motivaria muito. o esporte O de Patos, esporte, né? Que foi campeão recente, né? E exato, por sinal, foi, foi em cima da gente, né? Em cima do Confiança, eles foram campeões em cima da gente. Pronto, foi exatamente com o dirigente Marco Nascimento. Esse que eu frisei, que foi meu preparador físico, hoje lá é professor da universidade lá em Patos, né? Então é lamentável esse pessoal que considerado time grande da primeira não ter uma base, né? É custos, concordo, tem custo, mas porque o dirigente pensa no custo imediato. Base não dá custo, retorno imediato, né? Se nosso planejamento aqui no Cruzeiro, usando a base, der tudo certo, o custo com relação a você formar um time totalmente profissionais é muito, muito benéfico para o dirigente, porque a gente vai ter 70% no nosso elenco da base, e o custo é mínimo com relação ao que faz um time profissional para disputar a segunda divisão, que dura no máximo aí 3 meses, né? Até para você conseguir patrocínio é difícil, né? Porque principalmente na segundona do Paraibano, que no televisionamento ele não, só se eu não me engano, ele só transmite a final, né? E coisas. Então, para um patrocinador você conseguir, cara, eu vou investir é, 3 meses só, né? É complicado. Até hoje, na primeira divisão, eu já vi empresário não se interessar porque dura 3 meses hoje o estadual, né? Então isso, eu sei isso que é muito mais difícil, mas a solução para a gente ter um campeonato sub-20 bem motivado, né, é fazer como a gente está fazendo, né? Estamos pegando garotos aí, vai ter garotos, se você acompanhar, vai ter garoto na nossa categoria com 17 anos. No Confiança a gente fez do mesmo jeito. Quem decidiu o título para a gente contra o próprio Cruzeiro lá dentro foi um garoto de 16 anos, que hoje está no Fortaleza. Então, se tiver um pouquinho de paciência, o dirigente do futebol tiver um pouquinho de paciência, a gente vai ter grandes jogadores, grandes divisões,
segunda divisão também da mesma forma, e na primeira, que é uma sequência, né? Adailton, outra questão também que você destacou aí, essa redução aí de calendário, né, dos campeonatos estaduais. Né? A gente observa, por exemplo, a nossa realidade aqui da Paraíba, né, que não é um estado tão rico, né, quanto outros estados aí do Brasil, né? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, 4 clubes apenas, né, no universo de vários clubes, vários, né, jogadores, várias comissões, vários profissionais, preparadores de goleiros, né, fisioterapeutas, né, apenas 4 clubes com calendário, né, disputando um campeonato brasileiro, né, seja a Série D, seja a Série C. Né, e a gente observa uma boa parte dos clubes jogando apenas 9, 10, 11 partidas oficiais durante um ano, né? Ficando ali, como você me falou, né? 3 meses contando com a pré-temporada, né? Um mês e pouco ali disputando e depois, né? Praticamente quem tem base continua com a atividade, quem não tem base literalmente fecha as portas, né? Que é triste a gente dizer isso, mas isso acontece muito, né? Como você observa assim, diferente, por exemplo, você falou aí, por exemplo, da época de 87, né, 90, a gente observa, era primeiro turno e de volta, segundo turno e de volta, melhor de três, né, quadrangular final, uma série de partidas, né, vários botaltos, vários maiorais, né, como diz, né, durante o ano, e hoje a gente observa o quê? Por exemplo, falando da realidade de Campina Grande, né? Só vê um jogo entre Campinense e 13, na maioria das vezes. Se coincidir de ambos chegarem à semifinal ou até a final, aí joga novamente mais 2 partidas. Né? E como você observa essa redução, Adailton, de calendário para a maioria dos clubes da Paraíba? É, é lamentável, essa aqui é a verdade. Né? Por exemplo, eu e outros, milhares e milhares de profissionais que tem no Brasil, que dependem diretamente do futebol, precisa de calendário, tanto comissão como atleta e tudo mais. Né? É, eu tive a felicidade de disputar estaduais de ir até o mês de outubro. A gente tinha trabalho o ano todo. Né? Tive a oportunidade de disputar um brasileiro, aonde realmente era o Brasil todo, e não só resumia a, a, aos estádios para você jogar entre si e acabou. Não, eu jogava o Brasil todo. A Série B pelo 13, joguei no Brasil todo, contra os times do Brasil todo, né? Então a gente tinha, até hoje digo para os meus atletas que ali era o brasileiro de verdade. Não, eu tive aqui a felicidade de assistir Botafogo Internacional, no Almedão, Botafogo Ponte Preta, Botafogo e demais times. Quando ainda era de base do Alto Esporte, a gente ia assistir os jogos lá, assistir o Campeonato Brasileiro. Né? Então, era o campeonato. Você terminava o estadual entre setembro e outubro, entrava no brasileiro até dezembro. Né? Então, você trabalhava o ano todo. Hoje não, hoje a gente vê, eu tenho atletas, amigo meu ainda, que trabalha 3 meses, né? 2 meses de campeonato, um mês da temporada, aí passa 5 meses desempregado, ou vai para uma segunda divisão, né? Se tiver a felicidade de conseguir um contrato, o cara não tem um calendário, né? O cara, então, às vezes, muito desiste por causa disso, né? Muito, conheço também muitos que disputam a segunda divisão, termina a segunda divisão, ele vai trabalhar no supermercado para esperar o outro ano para poder jogar. Então é lamentável, né? A gente tem um calendário desse, né? Às vezes o campeonato estadual está oprimido, né? Tem estado aí que tem um campeonato só por ter mesmo, né? Ah, é, estadual é rápido, né? Para mim, o estadual sempre foi a vitrine, sempre foi a paixão do brasileiro, foi os estaduais.
Então, eu lamento mesmo essa falta de calendário para alguns, né? Brasileirão esticou, né? Primeira divisão esticou, os caras vão até o final do ano trabalhando. Entra, sai de uma Libertadores, de uma pré-Libertadores ou de uma Sul-Americana, já dentro do brasileiro, já trabalha o ano todo quem está na primeira divisão, dependendo do clube, claro. Mas é lamentável essa falta de visão. De visão, não sei, eu não consigo entender a política ainda, de acabar com, praticamente acabar com os calendários para os clubes intermediários, para os clubes da terceira divisão, né? Porque fica difícil, por isso que eu falo, fica difícil para o dirigente ele fazer um contrato de 4 meses com, com um atleta e chega, digamos, se o time dele não classificar, ele chega com 2 meses, ele tem que fechar o clube e pagar o contrato que fez com o atleta, né? Então, de onde é que vem esse dinheiro? Aí fica complicado, porque aqueles que ainda têm uma rendazinha ali um pouquinho, dá para administrar, fazer alguma coisa. Mas imagina você encerrar o seu campeonato. Se eu não me engano, teve um campeonato paraibano, eu não me esqueço, eu esqueço, que quando deu, se eu não me engano, 10 rodadas, já tinha no clube rebaixado já, né? Então fica difícil para os dirigentes investir, né? Fica difícil mais, velho. Mas eu creio que no futuro, né, pense, no futuro não, tem que ser o hoje ou para ontem, que a gente tenha alguém com mais sensibilidade nesse sentido para esses clubes de intermediário e pequeno, ele ter um calendário para manter as suas equipes e os seus atletas trabalhando. Adailton, a gente já está indo para caminhando para a final aí, né? A gente que a gente precisa lembrar também que em breve a gente vai ter Cruzeiro e Alto Esporte e Cruzeiro no Sub-20, né? E na segunda divisão, né? O jogo do Sub-20, eu sei que vai ser em João Pessoa. Aí vamos aguardar aí Isso. o calendário aí a tabela da segunda divisão para saber onde vai ser, né? Se vai ser aqui, se vai ser em Itaporanga, não é isso? Na segunda divisão, É, o Cruzeiro vai. o Cruzeiro, na primeira divisão, é o acerto lá com o investidor que está agora, né? Que na segunda divisão o profissional volta para lá. Vai. É, Itaporanga, não sei, não sei daqui para lá se se tem alguma mudança. alguma mudança, né? Mas o acordado foi isso aí, né? Pronto. Na, na segunda divisão, o clube lá parece que é uma coisa de prefeitura também. Sim, É um detalhe lá de prefeitura que eles combinaram isso. Aí, como o investidor tem a empresa dele aqui, perto de Santa Rita, aí a cidade de Mari também apoiou, aí ele resolveu fazer aqui a, o sub-20, né? Então, nesse caso, a gente faz aqui o sub-20, daqui para, se tudo der certo e aqui as condições for oferecidas aqui, aí aí eu não posso muito dizer a você, mas o combinado é que eles passaram para a gente é isso aí. Adailton, a gente. O Auto Esporte aí está completando 90 anos, né? Esse ano. Né, assim, 90 anos de resistência, né? De existência, né? É algo que eu sempre digo, né? Para o Auto Esporte, nada nunca foi fácil, né? Tem um momento de maior dificuldade e um momento de menor dificuldade, né? E a tradição que o clube tem na cidade, no estado, né, e no Brasil, é muito em função do que vocês fizeram, né? Com os títulos, né, defendendo a camisa, defendendo o escudo, né, lutando, né, até o fim, né, de cada partida, em busca dos títulos e etc. Né? A partir disso, Adel, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o torcedor automobilista, né? Você mesmo defendendo outras cores, né? Que faz parte da dinâmica do futebol, né? Mas deixar uma mensagem para o torcedor.
Olha, se eu não me engano, é no mês de setembro, né, que o Altos Esportes faz 90 anos, né? Isso, Mês de exato. aniversário, né? Como você frisou bem, eu tive, seria com o maior prazer do mundo, o convite, né, para treinar. Como eu já estava como treinador de goleiro já, preparador de goleiro, eu fui convidado pelo dirigente do Alto Esporte para ser treinador lá. Eu fiquei feliz demais. Eu estava no Botafogo já. Mas, lamentavelmente, alguns dirigentes que eu não me falaram o nome, não me aceitaram porque ele acharia que quando eu terminasse, que eu tivesse desistido, parado de ser treinador goleiro, eu tinha que primeiro ir para o Alto Esporte. Não, mas o primeiro que me deu a oportunidade como treinador de goleiro foi o Unibol, Pernambuco. E o primeiro a me trazer de volta para Paraíba foi o Botafogo. E eu fiquei feliz pelo convite, mas lamento que alguns dirigentes teve esse pensamento e eu não fui aceito. Mas nem por isso eu deixei de gostar do Alto Esporte. Aonde eu vou, eu falo o nome do Alto Esporte, aonde eu fiz, porque foi o time que me criou, foi o time que me colocou no mundo do futebol. Foi o time que, quando eu tive o acidente, que eu tive o afundamento do mar lá na cirurgia, cuidou de mim. Todo dia tinha um dirigente lá em casa, lá perguntando o que faltava para mim. Então, isso é muita gratidão para o Alto Esporte. E eu peço que esse pessoal, agora eu não tenho conhecimento que está à frente, que cuide mais daquele clube, porque eu sempre vi o Alto Esporte como primeira força, apesar de ele estar nos momentos difíceis, mas era o time que alegrava na capital, né, os Boltauto. Depois disso, a gente perdeu a hegemonia da capital, passou para Campina Grande, né? Ficou só o Botafogo aqui, né? Esse dirigente que está na frente, que ele tenha a percepção de olhar para o jovem, hoje ele precisa captar. A torcida do Alto Esporte, não que ela envelheceu, mas ela é antiga, né? E faz muito tempo que eu vejo que onde eu vou, pronto, que eu estava no Botafogo, que eu via o Botalto, a torcida muito pequena para a época, da minha época, apesar de ser uma torcida mais antiga, né, mais envelhecida, né, mas agora vejo também os jovens lá com sua bandeira, com sua torcida organizada, né, isso é muito bom. Agora precisa mais do apoio do dirigente, né, do dirigente em si, né, porque a torcida, a torcida ela gosta, mas ela gosta mais do resultado, né? Então, não adianta você pensar, eu sou o Alto Esporte foi campeão em 87, 90, 92, se eu não me engano, 93, e você fazer com que as pessoas escutem, que as pessoas que tenham uma história, né, para contar, né, e que contem. São poucas pessoas que eu vejo falar do Alto Esporte, né, principalmente nesses programas principais de mídia, né. Então a gente fica pedindo aos dirigentes, né, que o Alto Esporte volte a ser a primeira força do futebol paraibano e na capital, né, porque é bonito de ver o Botalto, é bonito de ver as duas torcidas, a gente, numa quarta-feira, lembrando de novo, a gente lotar aquele campo, a gente trouxe até torcedor de Campina Grande, do 13 do Campinense, para torcer pela gente. O estádio, a capacidade na época era quase 60 mil pessoas, se eu não me engano, estava lotado dos dois lados, né? E hoje a gente sente falta disso, e eu peço ao dirigente e aos torcedores mais jovens que têm a oportunidade de conhecer a história do Alto Esporte, ele conhecendo a história, ele vai torcer, né? E a história do Alto Esporte é muito bonita. Então, deixo aqui a minha gratidão pelo Alto Esporte e pedir a todos que voltem a torcer pelo Alvirrubro, né? Que é um time que eu, repito de novo, tenho muita gratidão. Bem, bem, Adair, queria agradecer, certo? Você ter aceitado aí o convite, né, e participar, né, durante
uma hora, né, dessa nossa conversa aqui, né? A gente sabe que está Mas uma nessa... hora foi? Uma hora? Exato, Ah, exato. Passa rápido, né? passou rápido. É, Caramba. tá nessa essa Oh, que bom. preparação, você tá na comissão aí do Cruzeiro, né? Tá às vésperas aí de um campeonato importantíssimo, né? Concentração, né? Enfim. E desde já, né? Muito sucesso aí na caminhada, certo? E mais uma vez, muito obrigado. O espaço aqui está aberto. Quando quiser e puder voltar, estamos aqui para falar Pronto. sobre futebol, auto esporte, né? Enfim. E futebol paraibano, de modo geral. Olha, eu que agradeço mesmo. Você não sabe o quanto isso é gratificante. Se eu não me engano, é a segunda vez, não, são a terceira vez que eu vou num programa para falar, depois de todo esse tempo, né, para falar desse título do Auto Esporte, do futebol paraibano e da atualidade do nosso futebol. É o terceiro programa no geral. Um foi aqui em Santa Rita, que é o do nosso amigo Raminho, que foi meu companheiro Sim. de tem um programa aqui em Santa Rita. E o outro foi de outro amigo também aqui em Tibiri, que a gente relembrou muito, ele é muito fã do Auto Esporte. E o seu, né? Então, eu sou muito grato por ter essa oportunidade de falar das coisas boas do futebol e poder, assim, de alguma forma, dizer alguma coisa que o futebol nos proporciona, que é felicidade, é paz, né? Eu tenho esse sentimento comigo, tudo eu devo ao futebol, né? E a Deus primeiramente, e depois o futebol. E fico muito grato pelo convite e sempre que precisar eu estou à disposição. Obrigado. Tá ok, Bem, então. torcedor, este foi mais um episódio do Arquibancada Automobilista. Desde já, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe aí com os torcedores do Auto Esporte, né, do Cruzeiro, né, do Botafogo, do 13, do Campinense, enfim, uma conversa importante aqui que serve para todas as torcidas, certo? Desde já, deixo aqui minha gratidão, né, e aguardo aí que sempre de forma periódica a gente tem uma conversa interessante aqui, traz sempre um convidado, né, que passou, né, está, né, no Auto Esporte, conversando sobre o passado, sobre a história, presente e perspectiva de futuro. Então, desde já, muito obrigado e até a próxima.